pontualmente. Às 19h45 vamos começar a nossa live de quarentena ainda. Mais uma vez, com a Vibradoras, na voz de Roberta Nina. E vamos falar sobre o jornalismo feminino, o mundo feminino. Lívia, boa noite, pessoal. Se você está aí, quer que seus outros amigos compartilhem, assistam essa live, aplique, toque no aviãozinho e compartilhe com 13 pessoas. Já vamos começar a live. A Vibradoras vai entrar em qualquer instante. Boa noite, Latuf, Surf, Latiu Surf, Vanusa Pedroso, boa noite. Estamos aguardando. Eu comecei com 1 minuto de antecedência. Estou ansiosíssima. Nossa convidada irá entrar. Boa noite. Então, compartilhem, chame o pessoal aí para essa live que nós vamos falar de jornalismo feminino, de esporte feminino, com quem mais entende nesse momento, ó, Vibradoras. Boa noite, Cleide Leone, a nossa torcedora número 1. Que legal aqui na live de novo. Sônia, tudo bom? Boa noite. E a Moli. Olivia Bateneiro, boa noite, Luciana. Estamos esperando a Roberta Nina entrar como Vibradoras. Boa noite, Érica Caves, boa noite. Então, vamos teclando. Boa noite, pessoal. Será um bate-papo muito legal. Mande aviãozinhos para as amigas, para os apaixonados de esporte feminino, que a Roberta já vai entrar. Um montinho só. 2 segundos. Ela entrou, gente! Ela entrou! A Nina não tá atrasada. Eu que entrei antecipada. Tá aqui, vamos lá, vamos conversar. Nosso super bate-papo de jornalismo feminino para esperando a sua triunfal entrada. Curiosidade, sabe que ela bate na minha cintura, hein? Vibradora, essa vibradora, essa aqui. Ai, que linda! O cabelo! Que tal? Gente, toda rosa, o mundo rosa, nós somos femininas, então estamos todos de rosa hoje. Do meu cabelo? Primeiramente, Rô. Ó, é você! É você! Minha cara. Está lindo, é você! É sua personalidade, Rô. Muito obrigado por aceitar a live. Agradeço de paixão. E aqui nós vamos falar do esporte feminino, do jornalismo feminino por esporte feminino. Que isso é muito legal. Eu te conheci há tempo e achei maravilhoso. Foi para uma gravação e foi super legal. Apoio vocês, algumas coisas pontuais, sempre estou apoiando. Curto vocês demais. E, por favor, a palavra para vocês. Obrigado a todas as seguidoras que estão aqui também, e seguidores também. Roberta, fala para mim como foi a criação, conta a história, o início da história, você também, a sua pessoa, depois falar da Vibradoras. Falar como, em que você é formada, por que as ideias e tudo aí, que nós estamos aqui, todo mundo querendo saber. Primeiro quero agradecer, estou muito feliz de participar dessa live com você. Já joguei bola, gente, já joguei basquete com a Alessandra, eu posso zerar a minha vida, que eu joguei basquete com medalhista olímpica. Essa daí tá no meu currículo, inclusive, já coloquei lá. E estou muito feliz de falar com teus seguidores também e de bater esse papo contigo. Vamos lá, vou falar um pouquinho de mim e de como surgiu o Vibradoras. Para quem não me conhece, eu sou Roberta, sou jornalista, mas podem me chamar de Nina, que é meu apelido desde a infância, então fica mais fácil também. Sou formada em jornalismo, sempre trabalhei na área, mas não tinha a experiência de trabalhar com o jornalismo esportivo até a fundação do Vibradoras, né? Que foi em 2015. Então, eu tenho 37 anos e há uns 5 anos, então, a gente iniciou
a nossa trajetória com o Dibradoras, porque a gente não se sentia representada ao abrir um site, ao, né, ler notícias na mídia e falar, ué, cadê as mulheres aqui? Que ninguém conta as histórias dessas mulheres. O que está acontecendo com a nossa seleção de futebol? Cadê as meninas do basquete? Cadê as mulheres da natação, do tênis? Tá tendo um gap aqui, porque a gente sempre vê notícia do futebol masculino, do automobilismo, do tênis masculino, mas as mulheres sempre acabam sendo invisibilizadas. Então, a gente acabou sentindo essa deficiência e falando, pô, vamos criar um canal onde a gente possa falar da luta das mulheres, das conquistas das mulheres, ouvir as histórias dessas mulheres, né? E foi assim que o projeto nasceu inicialmente, com 5 meninas, né? Hoje nós somos 3. Então, hoje, eu como jornalista, a Renata como jornalista e a Angélica como publicitária, a gente toca o Dibradoras, que é o quê? A gente tem um blog dentro do UOL Sport, né? Um espaço imenso, né? Um portal de relevância, onde a gente posta textos, entrevistas. A gente tem canal no YouTube, onde a gente faz vídeo. A gente tem o Instagram, onde toda semana também a gente faz live. E a gente está presente aí, cobrindo campeonatos, participando de palestras. Já fomos acompanhar algumas palestras suas, né, Ale? Aí a gente foi recentemente no camp de basquete. A Ale também foi no nosso podcast, foi entrevistada. Então a gente acaba dando espaço às mulheres e para ouvi-las, né? Esse é o propósito maior, assim, ouvir as histórias das mulheres e dar visibilidade. Oi, então, um minutinho. Ouviu aí? Está me escutando? Todo mundo está me escutando? Sim. Pessoal, perguntas. Vocês que são entrevistadores e, por favor, perguntas, colocações, fiquem à vontade. Legal? E vem cá, você acompanhou a última Copa do Mundo de futebol feminino. Qual foi a emoção de estar lá? Eu tenho a experiência de assistir um jogo de Copa do Mundo de futebol feminino, foi em 1998, quando eu morei em Washington, D.C., eu estava lá, eu vi o Brasil jogar, gente, eu vi o Brasil jogar, e foi uma emoção para mim, porque até então, nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o futebol feminino é muito, muito seguido, o estádio estava lotado, e aquilo foi uma emoção, ver uma seleção brasileira jogar. E qual foi a sua emoção? Bom, a gente, quando começou o Dibradoras, a gente sonhava com isso, né? A próxima Copa a gente tem que estar lá. Porque a gente nasce em 2015, que era um ano de Copa do Mundo feminina, estava acontecendo no Canadá, mas as pessoas não transmitiam, não aconteceu toda essa mobilização que aconteceu esse ano, né? Não tinha uma TV aberta transmitindo os jogos, não tinha transmissão, matérias em jornais, em revistas. Então, foi bem diferente no ano passado, né? Então, a gente sonhava com o momento que a gente fosse cobrir uma Copa do Mundo e a gente realizou esse sonho ano passado na França. Nós ficamos 36 dias nessa cobertura da Copa do Mundo. A gente chegou antes mesmo da Copa começar. A Renata ficou na mesma concentração das meninas do futebol, que foi em Portugal, né, antes de ir para a França. Então, a gente fez todo o acompanhamento até o Brasil ser eliminado nas oitavas de final, né, para a França, infelizmente. Mas a gente seguiu até o fim da Copa para cobrir esse momento que foi histórico, né? A gente não estava no Brasil, mas todo mundo fala que aqui as pessoas se reuniram para ver os jogos. Então, estava rolando uma mobilização em torno, né, do futebol das mulheres. Então, foi um ano muito especial para a gente. E estar na França vivendo isso foi espetacular. Quando você vê o Brasil entrando em campo, numa Copa do Mundo, elas perfiladas, cantando o hino, e eu vou guardar para sempre o meu primeiro jogo, né? Foi a primeira vez que eu cobri uma Copa do Mundo também, e quando a gente vê um primeiro jogo com a Cristiane fazendo 3 gols, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa que a gente guardou para sempre na nossa memória. E depois entrevistar a Cristiane, foi sensacional, foi inesquecível. Ok. A Petra Ribe tem uma pergunta aqui. Como você começou a carreira de jornalista? Vamos lá. Eu me formei em 2004, tá, gente? Já faz um tempinho aí, já faz mais de 10 anos, mas tudo bem. E quando eu saí da faculdade,
eu precisava fazer estágio, né? Então, a primeira área que eu trabalhei logo depois que eu me formei foi com assessoria de imprensa. Mas não era nada ligada ao esporte. Eu trabalhava com outros assuntos, por exemplo, gastronomia. Trabalhei muito com gastronomia, fazendo assessoria de imprensa para restaurante. Trabalhei muito com saúde. Então, eu comecei nessa área, mas eu sentia falta de fazer alguma coisa que me fizesse mais feliz, assim. E eu sempre gostei de esporte, né? Sempre acompanhei, sempre pratiquei. Então, trabalhar com esporte foi um sonho que eu realizei muito tempo depois, né? Muito tempo depois de formada, com o Dibradoras mesmo. Mas antes do Dibradoras, eu acabava colaborando com textos para blogs de torcedores de futebol. Eu acompanhava meu time e aí escrevia para esses blogs. Mas foi com o Dibradoras que eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo mesmo. Ok. A Luciana Oliveira MVP tem uma pergunta aqui. O Vibradoras tem algum apoiador, patrocinador? Sei que vocês se deslocam para tudo quanto é lado. Olha, a gente deveria se deslocar mais, assim, né? Porque estamos falando de 3 mulheres que estão em São Paulo. Claro, é um polo grande do esporte, mas a Renata mora no Rio, então algumas coberturas ela acaba fazendo de lá. Mas a gente precisa, né, abraçar mais o Brasil. A gente não faz isso porque a gente não tem tanto recurso, né? A gente tem um blog no UOL, então a gente recebe monetariamente do próprio UOL, pelas colunas e matérias que a gente faz lá. E a gente conta com o patrocínio da Adidas, né? Que a gente tem um patrocínio com eles de acompanhar alguns jogos femininos que eles fazem, a Tango League, que é um campeonato 5x5 de mulheres. Então a gente é meio que embaixador aí da Adidas nesse campeonato. E esses são os grandes apoios que a gente tem, assim. Mas isso começou a acontecer de um ano para cá, assim. A maioria do tempo que a gente tem o Vibradoras, a gente fez muito na raça e a gente fez conciliando com os nossos trabalhos. Então, eu e a Renata, a gente deixou de lado a nossa carreira de fato em 2018, no meio de 2018. Então, a gente vive do Vibradoras há quase 2 anos já. Ah, legal. A Lívia A Lunardo nossa fã. pergunta aqui, miga, e o projeto do Catarse? A gente Deu está risada. preparando um financiamento coletivo, né? Onde a gente também quer colocar na rua, porque é isso, a gente quer ser uma mídia independente, a gente quer ter mais apoio para poder cobrir campeonatos aqui no Rio, em Minas, quando a seleção vai jogar, a gente quer acompanhar para estar em loco, então a gente vai entrar num financiamento coletivo em breve. A Lívia já deu o spoiler aqui no caso, porque ele ainda não foi lançado, mas isso vai acontecer daqui a alguns dias, mais ou menos assim, para ter esse apoio. Ah, que bom, porque nós queremos, você sabe que você tem o nosso apoio total das atletas, não falo só do basquete, mas de outras modalidades, porque vocês são nosso canal, o modo de pensar, a maneira de agir, vocês entendem. Muitas vezes eu sou de uma outra época, como você falou, tinha muitas poucas jornalistas mulheres que cobriam o esporte feminino. Então, muitas vezes davam desencontros de informações, pessoal, não porque muitas vezes até a questão de como tratar aquilo que o jogador, aquela pessoa estava falando no momento, porque mulher, nós somos diferentes, o esporte feminino na quadra é tudo igual, no campo, no tatame, no ringue, aonde for, eles são iguais, mas modo de tratamento, eu falo porque agora eu sou treinador e vejo, muitas vezes eu só via como jogador, até como você ser treinador é totalmente diferente. E muito obrigado por ter essa voz e nós vamos apoiar, pode mandar porque eu vou apoiar esse projeto Catarse, porque nós precisamos de mais mulheres, canais femininos que apoiem o esporte feminino desde a categoria de base. A Petra Ribe, desculpa, perguntou, onde surgiu a ideia do podcast de Dribradoras? Eu participei já. Maravilhosa, levou até bola pra gente, levou todos os brindes, Alessandra, maravilhosa. Então, quando a gente começou em 2015, a gente começou com as páginas normal, né? Página de Facebook, página de Twitter, de Instagram, e a gente tinha um blog onde a gente escrevia matérias, um blog independente aí de internet.
E aí a gente conhecia o pessoal da Central 3, né? Que foi onde a gente começou a fazer o podcast, que foi até onde a Alessandra participou com a gente. E os meninos queriam vozes femininas ali, né? Porque era uma central de podcasts onde tinha muito cobertura de homens, né? Esportes masculinos. Então, eles conheceram a gente, fizeram um convite para a gente tocar um projeto de podcast de Copa do Mundo, inicialmente. Era para acompanhar a Copa que estava acontecendo em 2015, né? A Copa Feminina. Então, a gente ia semanalmente lá e gravava um episódio. E aí, acabou a Copa, logo depois veio os Jogos Pan-Americanos, que também foi no Canadá. E a gente falou, e eles falaram, vamos fazer do Pan-Americano também, né? Vocês vão destacando aí as conquistas das mulheres e tal. E aí a gente foi dando super certo, eles abriram espaço, a gente gostou, a gente começou a chamar as atletas para participar, né? Então a gente teve, logo de cara, a gente teve a participação da Cici, direto dos Estados Unidos, que é uma das maiores jogadoras de futebol, né? Tivemos a participação da Juliana Cabral, tivemos a participação da Aline Pellegrino, a Alê também foi lá. Então a gente viu que as atletas estavam nos apoiando, estavam topando dar entrevistas pra gente, falar sobre esporte. Então a gente começou a seguir nesse caminho e desde então a gente faz já há 5 anos que a gente tem o podcast. E que é muito legal, porque o podcast você ouve a hora que você quer, né? Não é aquela coisa marcada que vai pro ar e você tem que ouvir. Você ouve cada episódio na hora que você quer, onde que você quer. E é um canal muito aberto que a gente tem, né? A gente também recebe muitas sugestões. E é uma ferramenta bem legal de comunicação e também de contar as histórias das mulheres. É verdade. Aí a Olivia Bataneiro aqui pergunta: trabalho muito legal, importante evidenciar as mulheres e seus talentos. Ela está colocando isso e está gostando. A Cleide Leone está aqui, nossa fã número 1 do basquete feminino. Tem uma pergunta agora. Qual foi a sua inspiração jornalismo no meio esportivo? Quem foi a sua inspiração no meio esportivo? No jornalismo esportivo? Olha, é muito difícil. Essa pergunta é interessante porque eu cresci vendo jornalistas homens, né? Então eu gostava do trabalho dos jornalistas homens, porque a gente não tinha tanta mulher cobrindo o esporte, né? Claro que eu gostava de ver a Glenda na televisão, apresentando. Então é uma referência que está aí na luta há muito tempo. Mas hoje, analisando, né, esse contexto que a gente tem, eu gosto muito do trabalho da Gabriela Moreira, que é da Sport TV, que tem um jornalismo, ela faz um jornalismo muito combativo, né? Então, além dela atuar dentro do esporte, contando notícias, fazendo cobertura de jogos, ela faz muitas denúncias, né? De cartolagem, de corrupção. Então, eu gosto muito da Gabriela Moreira, acho que ela é uma das grandes mulheres assim que eu admiro no jornalismo esportivo. A Lívia Del Lunardo pergunta aqui: a Renata que te trouxe para o meio esportivo, você se imaginava no esporte ou ainda na assessoria? Nossa, Deus me livre, eu queria mesmo era sair da assessoria, não era feliz não, eu queria mesmo era trabalhar com esporte. Então, com o Dibradoras, né, a gente começou a fazer o projeto. E o que é importante lembrar é que muita gente, Ale, procura a gente, assim, principalmente meninas, né, do jornalismo, falando que quer ter um projeto como o nosso, que quer montar alguma coisa, que quer falar das mulheres no esporte. E todo mundo acha que a coisa aconteceu assim do dia para a noite. Não é assim, né? A gente começou conciliando muitas coisas, nossos empregos. Não foi logo de cara que a gente começou a trabalhar com isso. A gente sempre teve que conciliar, sempre foi muito duro, sempre colocando dinheiro, sempre se trabalhando de fim de semana. Então, a concepção do Dibradoras, ela foi se construindo ao longo dos anos, assim, né? Hoje a gente tem um nome forte aí na cobertura de eventos esportivos das mulheres, mas foi uma construção, né? Que começou em 2015, que a gente também foi aprendendo, que a gente foi conhecendo as atletas, as dirigentes, as treinadoras, porque a gente não fala só de atleta, né? A gente fala da mulher no contexto esportivo como um todo. Então, a gente ouve as árbitras, as torcedoras, e é claro que a gente foi construindo também essa base de contatos. Então, é uma coisa que, claro, a gente sonhava que fosse um projeto que cresceria e em nenhum momento a gente duvidou disso. A gente nunca abriu mão, mesmo quando falava,
tô cansada, tenho que conciliar, não dá certo. Eu acho que nunca foi um problema pra gente. A gente sempre sabia que a gente tinha que seguir em frente com o projeto e assim foi. Uhum. Ô, Nina, uma pergunta agora que surgiu, foi até através dessa pergunta minha aqui. Você acha que falta muita representante? Como você fala do universo feminino, na sua visão de jornalista, o que você acha sobre dirigentes que poderia melhorar de dirigentes e treinadoras femininas nesse universo? Como você, jornalista, falta muito. O que você acha? Dá um pequeno comentário sobre essa situação que você vê de um outro modo, de uma outra visão do que eu vejo como jogadora e treinadora. De início, da minha iniciação de carreira como treinadora, Sim. né? Ale, eu acho que o esporte feminino, ele foi muito negligenciado e alguns até proibidos, né, por anos, né? Então, se a gente pegar a história do futebol, foi uma prática proibida no Brasil por 40 anos. Tanto essa, como o rugby, como as lutas. E é claro que essa proibição, ela atrasa o desenvolvimento da modalidade. Então, é claro que a gente está atrás em muitas coisas se comparada com as modalidades masculinas, porque a gente tem pouco tempo de desenvolvimento, de patrocínio, de apoio, de estrutura de base, de mulheres se aperfeiçoando. Então, existem mulheres capacitadas para serem gestoras, para serem treinadoras, só que sempre faltou o quê? Oportunidade para elas. E falta até hoje. Porque, né, enquanto o homem... quantos treinadores a gente vê que são ex-jogadores, seja de futebol, seja de basquete, que encerrou a carreira e já foi ser treinador, sem se capacitar, né? Agora, isso não acontece com a mulher. A mulher, ela precisa fazer o curso, ela precisa estudar não sei mais quantas vezes. É dobrado o trabalho da mulher, né? E isso é em todas as áreas, não é só no esporte. Mas é isso, o homem, ele tem a chancela de ser um ex-atleta. Agora, as jogadoras não têm, elas têm que se preparar e elas têm que provar que elas são capacitadas. Então, acho que a gente está vivendo um tempo em que as mulheres estão percebendo que elas precisamos ter gestoras, né? Precisamos ter treinadoras. Porque é importante também a presença feminina dentro de quadra. Acho que você pode falar, a gente teve uma treinadora incrível no basquete, que foi a Maria Helena, que fez um legado maravilhoso, mas cadê essas treinadoras? Quem são as treinadoras de basquete que a gente tem hoje em dia? São poucas, né? São poucas que a gente vê, assim, em evidência, na mídia. Tem algumas em jogos escolares, em torneios menores, mas aqui no Brasil a gente não vê um grande clube treinado por uma mulher. Posso estar errada, mas eu não consigo ver. Então, a mesma coisa acontece com o futebol. A gente tá vendo mais mulheres surgindo, por exemplo, a Emily Lima, a treinadora da Ferroviária, que é a Tatiele. São mulheres que estão fazendo curso da CBF e que é caro, você pode dizer também. É muito caro, até para as atletas que ganham menos do que os homens se capacitarem, porque esses cursos são caríssimos, né? Então, elas estão se capacitando para ocupar esses postos. Então, eu acho que a gente tem visto mais mulheres ocupando esses espaços, que por muito tempo foi negado e sempre exigido delas uma experiência que nunca deram oportunidade delas conseguirem, né? Então, eu vejo um futuro próspero, assim, para as mulheres. E eu vejo muita atleta hoje já pensando em ser gestora, já pensando em ser treinadora, porque não teve essa referência quando era atleta, né? Teremos uma coisa que você tocou que a mulher ainda tem que provar que ela tem experiência ainda aqui no Brasil. Eu falo, e muitas vezes, como no caso do futebol, os cursos são caríssimos. E até para você se qualificar fica difícil. Isso é o grande problema, porque eu sei quanto eu estou gastando nisso, entendeu? Mas eu estou provando e vou aprovar, enquanto outro dia até numa discussão entre um grupo de técnicos, falei assim, mulher, tipo... Eu já não falo do meu histórico como jogadora. Eu já fiz pós, eu estudei, fui para a faculdade mesmo tendo CREF provisionado. Fiz faculdade, já fiz pós, estou entrando no mestrado, o que precisa mais? Tem gente aí que não tem nem metade e já é técnica. Eu não entendo. Eu não estou falando o histórico que eu tenho de jogadora. Isso deixa para lá. Estou falando do histórico após
a minha vida de jogadora de alto Sim. nível. Aqui tem a Petra Ribe perguntando aqui para você. Qual é a opinião de vocês referente à data anunciada para o campeonato feminino voltar? O de futebol, porque, pessoal, informação, a LBF, a Liga de Basquete Feminina, ela foi suspensa esse ano, Sim, é tá? verdade. Teve uma rodada, né, a LBF, e foi interrompida, né? Então não vai ter LBF esse ano. Olha, Pietra, eu acho assim, a gente não devia discutir futebol nesse momento, esporte nesse momento, ainda mais esporte coletivo, onde as pessoas estão em contato, porque a gente está enfrentando uma pandemia. A gente tem aí mais de 1.000 mortes por dia. Então, assim, a gente não está no momento controlado, a gente não está no momento em que deveria se pensar em esporte. Então, eu sou totalmente contra a volta do futebol, seja ele do masculino ou do feminino. E nessa situação do retorno do futebol, as mulheres acabam sendo mais prejudicadas, porque os homens eles têm todo o aparato, né? Então, eles têm uma comissão técnica ali, os jogadores são registrados, eles têm plano de saúde. Muitas mulheres que jogam futebol não têm nem metade desses benefícios. Algumas delas jogam com um contrato profissional que acabam no final da temporada. Então, assim, ela não tem segurança no trabalho, nem financeiramente e nem se precisar de um atendimento médico, né? Tô falando em caso de, sei lá, que acontece alguma coisa, ela pode pegar o vírus e tal. Então, eu acho muito preocupante falar em volta do futebol nesse momento. Não sou a favor, mas não parece que é isso que vai acontecer, né? Porque já estão anunciando data aí, os campeonatos estão voltando, mas acho que não é uma boa ideia, assim, na minha visão. Bom, eu falo aqui da minha parte, eu também não acho, eu nem sabia, essa notícia veio agora aqui por vocês, mas no momento que está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia e nós temos outros problemas, eu acho que a volta do esporte em si, não sou a favor nem do futebol, o masculino está jogando e do Sim, feminino também, mas não podemos, o que podemos fazer? Essa é a minha opinião, porque nós temos mais problemas ainda para cuidar do que exatamente. isso agora. A Luciana Oliveira MVP tem uma outra pergunta. Fala o mico das vibradoras em alguma entrevista. Teve Mico! algum? Ai, Essa meu é Deus. boa. A gente paga mico direto, né? Porque a gente gosta de deixar a coisa bem descontraída. Então, sei lá. Agora, um grande mico... Cara, não sei se eu tô lembrando de um mico. Me dá um tempinho aí que eu vou resgatar aqui. Mas acho que não tem mico. Tem essas piadas que a gente faz com uma, com outra. Mas a gente não passou mico, assim. Ninguém caiu. Não teve nada absurdo, não. Que eu me lembre, não, gente. Eu já tive, como jogadora, já como técnico, até como treinadora, já tive. Não, esses micos são fogo. Depois você pensa e você vai falar que nós vamos Tá, querer tô saber. pensando. O teu, Ô, Nina, o teu da Renata, Eu tô né? Pô, tem que pensando. ter Tô alguma. resgatando, tô tentando resgatar alguns micos aqui, mas não tô conseguindo pensar. Meu Deus do céu. Não sei se eu troquei o nome de alguém, se eu falei alguma coisa errada. Tô tentando lembrar, mas não tô conseguindo agora, gente. Tá. Então, ó, tem uma notícia aqui do Japa Mayumi. O time do América Mineiro está procurando uma nova coordenadora de futebol feminina. E uma das experiências desejáveis é a pessoa ter liderando a licença B. Então, pessoal, quem tiver aí, ó, eu tô até falei aqui, não deixei escrito, por favor, pessoal aí do futebol, alguém que tiver licença B aí, ó, passa a palavra, compartilha essa notícia. Aqui é. Aqui a Érica Caves virou 272 e falou: é porque os homens já são capacitados diretamente, automaticamente para a Ah, função. Não sei. na ideia do povo, eles estão sempre prontos, né? A mulher que estude 10 anos aí para ver se fica boa. Os dirigentes pensam assim, né? Essa é a realidade. A Cleide Leone pergunta. Tem uma pergunta da Cleide Leone. O que vocês acham da volta da WNBA na Flórida? Gente, O que você acha primeiro, isso é um Nina? outro assunto que eu estou acompanhando aí, né? A gente está acompanhando de longe, e elas também estão se manifestando bastante sobre esse retorno, né? As jogadoras não são favoráveis. Parece que 5%
das jogadoras já testaram positivo para Covid-19. Então, eu acho que é uma coisa parecida com o futebol feminino, sabe? A gente ouve muito falar da NBA, né, dos homens. É sempre muito bom acompanhar os jogos deles. Mas como é que a gente acompanha a WNBA, né? Tá sempre online, não tem uma transmissão na TV, as jogadoras são pouco divulgadas, então eu acho que é uma realidade muito parecida com o futebol feminino, assim. Então, também não acho que deveria voltar. Gente, estamos falando de Brasil e Estados Unidos, os dois países que estão aí liderando o topo da pandemia. Acho que não tem que ter esporte nesse momento nos dois lugares, né? Eu penso assim. Sim, eu sou, Cleide, até você perguntou vocês, então eu vou dar rapidinho um breve relato. Seguinte, eu penso que não deveria, nós somos dois países líderes dessa pandemia, infelizmente, não deveria, não sou a favor da volta ao esporte, só que o CDC americano tem um protocolo e eles estarão isolados no parque da Disney, né? No resort, eu já tive lá, então tem segurança. Porque vão estar confinados, como algumas ligas masculinas de futebol aconteceu. Então, é um outro protocolo. Aqui no Brasil, por exemplo, o basquete não tem como voltar. Como que você vai fazer? Nós não temos nem ginásio que antes da pandemia conseguia ter os protocolos de higiene. Como que nós iremos fazer isso? Eu penso, também porque eu trabalho com crianças e adolescentes, como nós iremos voltar? Quais são os protocolos serem adotados? Outro dia eu estava numa live com uma amiga minha que é da fisioterapia, o protocolo do CREF, do CREFITO, isso que ela tem uma clínica de fisioterapia que trabalha com acidente vascular, aneurisma cerebral, todas essas coisas. E são pessoas que precisam de tratamento. E da Anvisa, eles diferem. Nós não temos um protocolo ainda. Então, fica muito difícil falar sobre a volta do esporte, principalmente o indoor, nesse momento e de contato. Me desculpa, mas ainda no Brasil é muito precoce. Perante a NBA e a WNBA já é uma outra coisa, que eles vão estar confinados dentro de um resort, vai estar controlado tudo. E quando ele fala controlado, é mais do que controlado, entendeu? Então, essa é a verdade. A volta do futebol, eu acabei de ouvir. Então, assim, os jogos não vão ter torcida. Tem alguns jogadores que vão ficar... alguns times que vão fazer os jogadores ficarem isolados e tal. Mas eu acho que a gente ainda está correndo um risco muito grande, sabe, Ale? Acho que não tem por que esse desespero de voltar ao futebol. Gente, futebol é a coisa menos importante no momento. A gente tem que conscientizar a população a se cuidar, né? Então, eu acho que é um pouco arriscado fazer isso agora, sabe? Uhum. A Érica Caves tem uma pergunta aqui, ó. A Érica Caves 272. Como vocês enxergam a união que as modalidades têm para aumentar a visibilidade para o feminino? Como ocorreu da NBB fazendo os tweets para o pessoal ir acompanhar a LBF? Eu acho ótimo. Isso que tem que fazer. Isso, ter uma comunhão, porque o esporte é um só. A modalidades são iguais, não vai mudar nada, entendeu? Independente, até a questão de outras confederações estarem, o basquete com o vôlei com o futebol, tudo, principalmente no feminino, estar unido, porque é um universo feminino. Então, acho que essa mobilização da NBB foi demais. Eu acho maravilhoso, achei maravilhoso, porque deu um up, né? A página da LBF cresceu absurdamente com essa campanha, né? Pedindo seguidores e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que os homens têm que apoiar as mulheres e as mulheres têm que apoiar os homens. São da mesma modalidade, né? Então a gente vê aí o vôlei, que é super unido, os atletas do vôlei, né? Tanto os homens como as mulheres. Então falta essa união um pouco no basquete, falta um pouco dessa união no futebol. Eu acho que os caras... Que legal seria, imagina o Neymar falando da Marta, a Marta falando do Neymar, fazendo essa troca, sabe, entre os jogadores, um exaltando o outro. Então, eu acho que essa união é mais do que necessária para diversas modalidades e também para as marcas criarem coisas conjuntas, né? Então, lançar uma campanha, a gente tem visto isso acontecer muito no futebol. Uma camisa nova do Palmeiras, então tem um jogador do Palmeiras e uma jogadora do Palmeiras trabalhando na divulgação dessa camisa, né? Porque são dois times que vestem a camisa do Palmeiras. Então, acho que cada vez que a gente fortalecer a ideia
de que somos um só, independente do gênero, que a gente está defendendo uma camisa, uma seleção, eu acho que isso só tem a trazer mais sucesso, sabe? Acho que esse é o modelo ideal mesmo, assim. Uhum, com certeza. Ju Gutierrez pergunta: tem umas histórias maravilhosas da Copa do Mundo Feminina? Algum relato seu, pessoal, uma coisa maravilhosa que você achou fantástico viver elas naquele ainda estão momento? querendo saber dos micos, porque ó, a Renata aqui, ó, a minha sócia, até pôs aqui um mico que eu paguei. Não foi mico, gente. A Renata fica me crucificando, porque na final da Copa do Mundo a gente estava lá na tribuna de imprensa, né, assistindo o jogo e tal, e eu morrendo de fome. Eu tinha levado uma banana, eu abri minha banana, descasquei a minha banana, comi a minha banana lá no meio da imprensa, no meio da cabine. A Renata falou, mas você vai comer banana agora aqui? Eu falei, gente, mas eu tô com fome, vou abrir essa banana e vou comer aqui. Mas a gente passou muito perrengue, né, na Copa do Mundo, porque quando você fala para as pessoas que você foi cobrir Copa do Mundo, as pessoas pensam que você foi fazer turismo, né? Ai, que legal, você conheceu muitas cidades. Não, minha amiga, a gente só trabalhou. A gente rodou de cidade por cidade, arrastando mala, perdendo a entrada em hotel, gastando dinheiro, comprando entrada errada de metrô, essas coisas, né? Então a gente passou esses perrengues, mas que no fim das contas foram todos maravilhosos. A gente já teve que... Porque o que acontece na Copa do Mundo da França, muitas cidadezinhas onde aconteceram os jogos, são cidades minúsculas mesmo, que nem Uber tem. Então a gente chegava numa estação de trem e tinha que ir para um estádio, como que a gente vai? Não tem Uber. Como que a gente vai? Ah, vai de trem. Que hora que o trem passa? Ah, o trem passa de 1 em 1 hora. Como assim, 1 em 1 hora? Eu preciso chegar nesse jogo, sabe? Assim, então tinha esses perrengues, assim. Uma vez a gente foi a pé, a gente foi acompanhar um treino caminhando 1 hora, porque a gente não tinha transporte, a gente não tinha como esperar, a gente ligava para táxi, não vinha. A gente foi debaixo do sol, caminhando, fazendo stories, 1 hora, vamos lá! E assim foi acontecendo. Olha, cada perrengue, viu? Que só por Deus. O povo achando que era beleza, que era alegria. Mas não era tão assim, não. Mas foi bem legal. Eu imagino, essa coisa até a gente já chamou a ferroviária de rodoviária. A Renata chamou aqui. Renata, essa foi boa, essa foi boa. Eu imagino a cara das pessoas. Tipo, vai falar ferroviária, fala rodoviária. Corinthians e rodoviária, sabe? Mas na real é ferroviária. Então tem esses micos aí que a gente acaba passando de vez em quando na hora de, né, falar uma coisa e sair errado. Mas nós somos humanos, gente. Todo mundo erra, pelo amor de Deus. Essa aí também, da banana, gente. A Carol Firmino pergunta assim: a diferença entre a NBA e a WNBA quanto à assistência é absurda. Oi, subiu aqui. É absurda. Aqui, ó, achei. É absurda também. Essa semana saíram fotos dos quartos, alimentação, lavanderia. Há muita distância entre o apoio dado a cada liga. Sim, as mulheres Com certeza. divulgaram algumas fotos, né? Até da comida que elas estavam comendo, da falta de higiene que elas estavam enfrentando com relação a isso. Então, a gente vê a disparidade no esporte, né, Ale? Você pode falar com mais propriedade sobre isso. A gente sabe que o esporte masculino é muito mais apoiado do que o feminino, né? Triste realidade. A Renata pediu para você contar do taxista de Valenciennes. Eu já fui para Valenciennes, tem time de de basquete. Gente, é do lado da Bélgica. Gente, aquela cidade aí meio estranha. Conta, essa deve ser nova. Desse tamanho, Valenciennes, é a maior raiva que a gente passou na nossa vida, porque não tem nada ali, nada. Não tem nem hotel para você ficar. Não tem. Tipo, tem pouquíssimos. Então, assim, o Brasil ia jogar em Valenciennes. Então, pra gente acompanhar o Brasil jogando em Valenciennes, a gente ficou hospedado em Lille, que é uma cidade vizinha, né? Então, a gente pegava um trem, a gente chegava lá, sei lá, em 30 minutos. Só que era aquilo, o trem só passa de 1 em 1 hora, o jogo era de noite. Como é que eu volto de noite, depois da meia-noite, de Valenciennes para Lille? Então era uma coisa que a gente precisou fazer um negócio extra ali, alugar um quarto para dormir lá. E a gente entrou num carro, a gente queria pegar um táxi.
Aí a gente tava esperando um táxi e um cara virou e falou, táxi? A gente falou, é, táxi. Ele, não vem comigo. Eu não sei até hoje se ele era um taxista. Mas o fato é que eu entrei no carro dele. E aí a gente entrou, eu e Renata, no carro do taxista, pediu para ele nos levar em tal lugar e ele queria cobrar um preço super alto. Só que ele não falava inglês. E tem isso, francês geralmente não fala inglês. Ele gosta de falar o francesinho dele. Não fala. E aí ele ficava falando francês e a gente tentando traduzir, colocava o Google para ouvir o que ele estava falando. Aí ele colocou uma música, a Alessandra, uma música tipo de balada dentro do carro, mó alta, e pediu pra gente ir na frente. A gente queria ir as duas sentadas atrás, ele não. Uma tem que ir na frente comigo. Aí eu já comecei a ficar com medo, assim. Porque é isso, eu não sabia se ele era um táxi. O carro não tinha nada identificado que ele era um táxi ou um Uber, né? Não tinha como eu saber. Só sei que a gente entrou naquele carro rezando para Deus. Ele levou a gente no lugar correto, deixou a gente em tal lugar, foi tudo ok. Mas foi ouvindo muita música, foi falando muito francês que a gente não entendia nada. E a gente rezando muito, mas deu tudo certo, graças a Deus. Só apuros. Ah, eu imagino. Você sabe que a minha primeira partida de Euroliga, eu joguei em Valenciennes, contra Valenciennes, quando nós chegamos naquela cidade. Isso em 98 não tinha nem hotel, nós ficamos no hotel de caminhoneiro. Isso para jogar Euroliga. Gente, quando você falou, a Renata falou Valenciennes, eu falei, meu Deus, veio uma história, veio um flashback na cabeça que eu imaginei. Valenciennes é um trauma. Porque a cidade maior é lírica do lado. É um trauma na nossa vida. Foi a pior cidade que a gente passou na França, assim, de longe. De longe. Não tinha estrutura, não tinha nada. Foi perrengue total. Não tem nada. Perrengue total. Então, eu imagino. Então, imagina em 98 um time de basquete dentro do hotel de caminhoneiro. Porque Euroliga é assim, gente. Vocês estão pensando que quando você mora na Europa é tudo lindo, maravilhoso para jogar? Você carrega a sua mochila. Eu e a Adrianinha já saímos com a neve acima do joelho para pegar o trem em casa 2 horas da manhã para ir para Ekaterimburgo e 17 horas para jogar. Tem umas histórias de Rússia que ninguém, essa vida de Europa que ninguém sabe. Mas quando você falou de Valenciennes, foi agora demais. Fala, atleta também passa perrengue, né, minha filha? Todo mundo pensa que ser atleta é riqueza, ganha bem, anda de executivo. Não é bem assim também não, né? Não é bem assim, não. Eu quero que você deixe, nós estamos quase no final da nossa live, daqui a pouco vai nos derrubar. Foi maravilhoso, eu agradeço a todos que estão aqui, comentem, compartilhem depois no post e façam os seus outros amigos assistir, que eu também vou pôr depois no canal do YouTube, mas eu gostaria que você deixasse, como as lives são de quarentena e começou por causa de um exercício físico que me pediram para idoso. Eu não sou especialista em idoso, gente, e foi dando certo, trazendo essas informações, trazendo pessoas de diferentes áreas, que eu não falo só de basquete, isso é importante. E eu gostaria que você deixasse essa mensagem, que todo mundo deixa no final, para que acalentasse o nosso coração, o que você faz de reflexão, o que você pede para as pessoas nesse momento que nós estamos passando muito difícil aqui no Brasil. Olha, Lê, a gente também tem enfrentado muitos, né, desafios aqui, porque, enfim, a gente trabalha com um cenário de esporte. E quando não tem esporte, a gente não tem notícia, né? A gente perde um pouco a o nosso propósito, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Vibradoras tem se mantido firme para falar das histórias das mulheres. A gente tem trabalhado duro para trazer um conteúdo que seja legal, mesmo durante esse tempo em que a gente está sem o esporte. Então, a gente tem se desdobrado para produzir conteúdo, a gente tem feito live toda semana, toda sexta-feira, a gente tem um quadro chamado Não Te Contaram, onde a gente sempre conta uma história de uma mulher do esporte que as pessoas não conhecem, né? Então, você sabia que a Hortência, a gente contou essa história um dia, você sabia que a Hortência marcou 126 pontos em um jogo? Então, a gente vai te contar essa história. Então, toda sexta-feira a gente conta uma história. Contamos a história da Aida dos Santos, da Billie Jean King. Então, a gente essa semana tem história do basquete. A gente vai contar a história da Maya Moore.
que é a jogadora de basquete, que livrou um homem negro da prisão, condenado injustamente, que ela é uma ativista. Então, ela abandonou as quadras para se dedicar a essa causa, e a gente vai contar, a Renata vai contar isso na sexta-feira. Então, a gente tem se desdobrado para, né, levar o conteúdo esportivo para as pessoas que nos acompanham. É difícil, mas a gente tem se mantido firme. Eu quero mandar um beijo aqui também para as meninas que jogam basquete comigo, que você conhece, que são as Magic Minas, e que a gente também tem um grupo. A Magic! E tem uma delas aqui, a Bia tá aqui com a gente, já vi que ela mandou uma mensagem, até assustou com o meu cabelo. Sim, amiga, eu pintei esse cabelo hoje, calma, tá tudo bem. Então, as minhas amigas do basquete, das Magic Minas, que também a gente está sentindo muito falta da bola laranja, da quadra, de jogar, mas acho que a gente tem que, nesse momento, se cuidar, se preservar, e que a gente vai voltar mais forte em breve, né? E estaremos todas juntas lutando pelo espaço da mulher no esporte. E eu gostei muito de bater esse papo com você aqui, você é maravilhosa. Olha aqui, tem jogadora do... Muito obrigada a você, né? Eu que não sou jornalista, te entrevistando, foi super legal esse bate-papo. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Martinon aqui, que é um pai do Instituto Superação. Ele está em todas as lives, independente do assunto, apoiando também, tentando, que é muito importante até para as crianças e adolescentes, porque aqui, ó, o Vibradoras pode mostrar que se você, mesmo que você faça esporte, mas você tem que ser um bom cidadão, mesmo que depois você não vire um jogador, você pode ser uma jornalista, um bom jornalista. Então, isso acho que é a mensagem que a Rô passou, a Nina passou para nós aqui, que isso é importante. Pessoal, é um momento difícil agora, nós temos que nos cuidar, tem países que já está vindo a segunda onda, nós não sabemos se nós estamos no começo, no fim, no meio. Mas, olha, se cuidem, fiquem em casa, ajudem. Essa live começou aqui para ajudar idosos e estou aqui tentando passar palavras de conforto, informações pertinentes que nós precisamos nesse momento. E agradeço a todos vocês que tiveram, todos os seguidores, todas as pessoas que são apaixonadas pelo esporte feminino e por tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento, principalmente aqui no Brasil. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidem, por favor, e cuidem da família de vocês, dos entes queridos. Nina, muito obrigada. Vibradoras, obrigadão. Foi demais, demais, demais. Amei essa live com vocês. E obrigado de atender mais uma vez o meu pedido de eu ser entrevistadora de vocês pelo menos uma vez na vida. Que momento! A medalhista olímpica me entrevistando. Eu vivi esse momento. Eu joguei bola com ela, eu fui entrevistada por ela, eu entrevistei ela. Ale, sem palavras para você. Você é uma mulher exemplar. Você é uma das maiores atletas aí da nossa modalidade, que fez parte das grandes conquistas, e é uma honra pra gente ter esse canal aberto com você, porque é uma mulher que também nos inspira. Então, quando você chamar, pode ligar meia-noite que eu vou te atender, não tem problema, e tamo junto. Assim que tudo isso acabar, você vai lá dar um treininho pras médicas, combinado? Quando acabar, nós daremos aquele abração, você na minha cintura, e todos vocês também, obrigado, eu apoio vocês, e eu acho que tem um monte de gente que está aqui também apoia o projeto para o Crowdfund, pode esperar que eu estou aí apoiando, manda para nós divulgarmos também. Muito obrigada, pessoal, por mais uma live, e uma boa noite de quarta-feira, e se cuidem, beijão a todos, compartilhem, comentem, e aguardo vocês para a próxima live. Beijo, beijo, tchau, tchau, Nininha, tchau, Magic Minas, tchau, todo mundo.